Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Casi. Eu já estive aqui no Papozinho antes falando sobre a Liget, que é uma revista que eu venho lançando desde 2017, sempre com histórias autocontidas e curtas. Eu estou agora com o número 4, que traz a história mais longa que eu já fiz na Liget até agora, uma história de 25 páginas. Antes eu fazia geralmente cerca de 8, 10 páginas. E essa é uma história sobre um cara que virou um meme nos começos da internet brasileira, e isso meio que definiu a vida dele. Ele vive como pessoa semi-famosa, indo de convenção em convenção, para pessoas que lembram do meme dele. Ele está meio dissatisfeito com essa vida, e no caminho ele conhece uma pessoa com quem ele forma uma conexão, né? Uma pessoa que está lidando com coisas diferentes, mas eles acabam encontrando alguma coisa em comum e passam algum tempo juntos, criando uma conexão diferente. Estou bem feliz com essa edição e estou mais feliz ainda do Carlos me receber aqui no canal para falar sobre a revista. Bom, a história de criar um personagem que é um meme começou na minha cabeça quando eu descobri o Nissim Urfali, que foi um pouco depois de todo mundo, né? Até falo disso um pouco na revista. E alguns amigos meus me comentaram, né? Eu achei muito engraçado quando eu vi, mas me comentaram que ele teve uma vida meio difícil por causa disso, né? Porque aquilo meio que definiu a vida dele. E me fez começar a pensar em como é viver esse tipo de vida e como hoje em dia na internet as coisas são meio que para sempre. Isso uma coisa que você faz quando você é jovem acaba definindo o resto da sua vida. E esse é um tipo de drama que me interessa. Então eu comecei a destrinchar isso e aplicar para outras, para uma pessoa diferente do Nissim, né? Não queria fazer uma história sobre ele, mas eu queria essa situação inicial, me pareceu bem interessante. Inclusive, eu ouvi recentemente um podcast do Mamilos, né? Que falava sobre o direito ao esquecimento, que toca em muitas dessas questões que eu pensei enquanto fazia a revista. Saiu recentemente. Então achei que foi bem interessante ter saído isso agora junto com a revista, praticamente. Como eu falei, eu costumava produzir quadrinhos mais curtos, né? Que é um formato que eu gosto, né? Quadrinho de 1 página até quadrinho de 8, 10 páginas. E agora eu me aventurei com uma história um pouco maior. Eu já tinha feito uma história mais longa antes, só que não era eu que estava escrevendo, era um amigo meu que escrevia, que era aquela Jesus Christ Time Traveler, foi uma das primeiras coisas que eu fiz nos quadrinhos. E é diferente, né, o processo de criar uma história mais longa, porque você tem que ter... Com as histórias curtas, muitas vezes eu tenho só uma ideia na cabeça, sento e já começo a desenhar. Com essa, como ela tinha 24 páginas, acabou indo para 25, eu precisei pensar mais, né, então... Eu meio que escrevi a história antecipadamente, não super detalhada, mas eu escrevi tudo o que ia acontecer, escrevi algumas frases e fiz um thumbnail bem fiel do que acabou ficando sendo a revista no final das contas. E também o tempo que leva é uma diferença considerável também, porque antes em 1, 2 semanas eu conseguia terminar uma história. Essa história ficou comigo já por alguns meses, né? É uma coisa que você acaba convivendo com aquilo, que é uma experiência legal também. É um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo é bem legal. Tanto que eu vou fazer isso de novo, né? A próxima Liget vai ter histórias curtas de novo, de 10, 8 páginas, mas depois disso eu já estou bolando uma que vai ser maior do que essa, inclusive. Então foi uma coisa legal no final das contas. Então, quantas referências que eu usei nessa Liget, tem bastante coisa, na verdade, né? Eu gosto muito do clima de road movies, e então eu pensei nesses 2 filmes que eu comento no final da revista, são o Despedido em Las Vegas e o Buffalo 66. Os 2 têm algo em comum, e também com essa história, de que são pessoas que se encontram em momentos específicos, que estão com muitos problemas na vida e acabam formando conexões inusitadas, né? Tem isso nesses 2 filmes. Mas nesses filmes as conexões são românticas, de uma forma ou de outra.
que é algo que eu queria evitar nessa história por diversos motivos, né? Eu acho que não era o que eu queria tocar, né? Eu queria encontrar uma conexão que não precisasse passar por isso para ser impactante na vida dos dois. Além disso, eu pensei muito no Mito de Sísifo, que é um livro que eu gosto muito, do Albert Camus, que é um autor, né, que eu leio bastante. E ele pega esse mito, que é um mito grego desse personagem Sísifo, que é condenado a subir com um rochedo acima de uma montanha para sempre. Então ele chega no topo da montanha, esse rochedo cai, ele tem que descer e começar tudo de novo. E é meio que uma alegoria para a nossa vida, né? Para a vida do ser humano, que você repete uma coisa atrás da outra, os dias acabam sendo parecidos e você fica naquilo. E eu vi muito disso no personagem que eu criei para essa história. Então, quando você fica fazendo muitas feiras, né, fica muito tempo vivendo da mesma coisa, as coisas começam a se repetir. Então, ele há décadas está fazendo esse circuito, está vendendo as mesmas fotos, está fazendo as mesmas aparições, está ouvindo as mesmas piadas, tendo as mesmas conversas com as pessoas. Acaba sendo que tudo uma coisa só. Ele quer sair disso, né? Então, como ele sai disso? O livro é uma discussão disso pensando no problema do suicídio. Então, se o Camus, né, começa a pensar, não, a única questão que a gente tem que falar na filosofia é essa, né? Se a pessoa deve ou não se suicidar. O spoiler aqui é que no final das contas ele decide que não. Que a gente deve viver a vida por mais absurda que ela seja, né? Até como um ato de revolta. E o que eu acho uma conclusão muito legal. E daí você tem esse livro do Simon Christley, que também é uma meditação nesse mesmo tema. Ele passa por um caminho um pouco diferente do Camus, mas ele chega numa conclusão bem parecida. E eu achei que cabia na história também. Esse personagem não é deliberadamente suicida, mas ele tem uma vida com a qual ele está descontente, né? Claramente ele não gosta da situação que ele está. Então eu achei que tinha a ver com isso. E também aí que acaba entrando a outra grande referência que eu usei, que é o livro How to Disappear Completely and Never Be Found, que é um livro que ensinava as pessoas, pelo menos nos anos 80, a apagar a identidade e começar do zero. Me pareceu que isso é muito mais o que ele queria, né, do que dar fim à própria vida, esse personagem, né, poder começar do zero e ter uma nova chance, sair desse ciclo que é a internet, né, e ele mesmo acaba criando para ele, e começar de novo. Claro, esse livro, hoje em dia, muita coisa não se aplicaria. Ele não é uma sugestão literal, mas é um símbolo disso, né? Esse livro representa a chance de começar de novo, num outro lugar, com outro nome, sem ter tido essa bagagem que ele carrega. Então achei que as coisas meio que se encaixaram assim com tudo isso. Uma outra coisa que não é uma referência propriamente dita, mas é algo que eu tentei colocar na história e que eu não comentei em nenhuma outra entrevista que eu fiz até agora. Todas as histórias que eu faço tem coisas que eu penso, coisas que eu observo, coisas que eu sinto, né? E essa não é diferente. Mas o que eu tentei fazer com essa história foi expressar essas coisas através de personagens que fossem mais diferentes de mim. E isso se dá de algumas maneiras explícitas e tem algumas outras coisas. Como, por exemplo, a idade dos personagens foi uma coisa que eu pensei para ser assim. Porque eu sou um membro da geração millennial, né? E eu acho que tem umas diferenças de geração entre os millennials e a geração que veio antes e a geração que veio depois, que são a geração X e a geração Z. E então eu criei esses personagens, esses dois principais, para meio que se encaixarem nessas gerações. Então ele
é um representante dos últimos da geração X e ela é uma representante das primeiras da geração Z. E foi divertido fazer isso, né? Porque eu ficava pensando como eles iam reagir em certas situações que não são nem como eu, nem é a mesma maneira que o outro reagiria e nem a mesma maneira que eu reagiria. Então você tem isso na própria relação deles com a internet, com os memes, com a cultura, com a música. Essas cenas que aparecem, né, elas, além de outras coisas, refletem essas diferenças entre eles e eu também tentando descobrir como eles iam se portar nessas situações. Produzir durante a pandemia tem sido uma coisa legal. A minha vida diária não mudou muito, porque as coisas que eu faço que não são quadrinhos também eu faço de casa, né? Minhas outras ocupações. Então, a minha rotina ficou mais ou menos igual. Ao mesmo tempo, eu tive muito menos trabalho, então sobrava muito mais tempo. Então, eu tive produzindo bastante durante a pandemia, até como uma forma, né, de não esmorecer, não ficar na cama o dia inteiro e tal. Então, eu terminei a Liga de 4. Comecei a Liga de 5, que está quase pronta agora. Comecei a escrever a Liga de 6 e mais outras coisas que talvez eu use mais pra frente. E fiz alguns outros projetos. Eu fiz me envolvi no projeto do meu amigo Don Marcher, que eu conheci lá na Escócia. Ele tá fazendo um projeto sobre o Covid, com quadrinistas do mundo inteiro. Então eu desenhei algumas páginas, escrevi algumas páginas e servir de contato, né, entre ele e alguns artistas brasileiros que acabaram trabalhando para esse projeto também, como o Roger Silva, o João Godoy, o Kainan Lacerda e mais algumas outras pessoas. Além disso, fiz um outro projeto com o Dom também, que é uma sátira de um quadrinho da Marvel, que a gente bolou um tempo atrás. A gente sempre queria fazer alguma coisa com isso, nunca fez. Eu desenhei, foram 10 páginas esse quadrinho, eu desenhei, e agora a gente está querendo pegar alguém para colorir, legal, e daí a gente vai colocar na internet de graça quando estiver pronto. E fora isso, eu fiz mais um outro projetinho que eu pretendo lançar no Instagram, como webcomic mesmo, um pouco mais para frente, quando tiver mais páginas. E foi isso, né? Eu conversei com algumas outras pessoas de fazer algumas outras coisas, tem algumas coisas encaminhadas, mas de sentar e desenhar mesmo foram esses. Mas deu para fazer bastante coisa durante a pandemia, ainda bem. Agora as coisas estão se normalizando um pouco nos meus trabalhos, então não tenho tido tanto tempo assim para fazer os quadrinhos quanto antes, mas eu tô com bastante coisa encaminhada, então tá legal, tá rolando legal. E, bom, acho que é isso, então. Acho que é isso, obrigado por me receber aqui. Sabe que eu sou fã do canal. E é sempre um prazer estar por aqui. E obrigado para todo mundo que assistiu. A gente está lançando a Liga de 4. Se você ler, espero que goste. E até a próxima.